Bom, boa tarde, né? Imagino que vocês estão me escutando e me vendo, e vendo a apresentação também. Qualquer problema, qualquer questão, vocês, por favor, se manifestem. E, bom, quero agradecer o convite de estar aqui nessa aventura, né? Vamos ver como vai ser essa novidade que é para mim também. Mas para trazer algo aqui para vocês, eu escolhi trazer o que foi a defesa da minha tese de doutorado, né? E ela possui esse título, Avaliação de Patrimônios Históricos em Estruturas de Concreto Armada, proposta de formulação acoplada entre integridade e segurança, né? Fiz doutorado na Universidade de Brasília, com sanduíche na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Então, estou aqui trazendo ele para vocês hoje, tá bem? Essa foi a banca que me avaliou. E como é uma apresentação bastante acadêmica, a primeira coisa que a gente faz é mesmo mostrar qual que é o objetivo da apresentação. E no caso, o objetivo foi propor essa formulação para avaliar estruturas que foram executadas em concreto armada, né? Eu sou engenheira civil, né? Então, eu avalio, o objetivo é avaliar estruturas em concreto armado. Então, a gente propôs esse modelo matemático, aplicou o modelo em edificações do Porto, lá em Portugal e em Brasília. Depois a gente aplicou essas observações em um software estrutural para, enfim, a gente conseguir determinar qual que é o grau de risco da avaliação. Sendo que esse grau de risco ele pode ser determinado com ou sem a aplicação do software, tá bem? Vamos ver se vai dar tempo da gente chegar até lá. A justificativa, o porquê disso, é porque eu acho que a gente não precisa ser do ramo da construção civil para perceber que a construção de novas edificações não é mais a principal área de atuação desse ramo. O ramo da manutenção e da reforma está crescendo cada vez mais. E hoje em dia a gente também tem muitas edificações que não estão sendo utilizadas, edificações que foram mesmo abandonadas. E aí, essa edificação que está aí abandonada há 20, 30, 40 anos, o que a gente faz com ela? A gente mantém ela e apenas reforma onde é necessário, ou realmente ela está num ponto que é melhor demolir e construir de novo, né? Então, o que eu estou propondo é uma metodologia para fazer essa avaliação nesse mundo que é muito corrido, porque essa metodologia ela não faz uso de ensaios teóricos, utiliza-se apenas dos seus sentidos. A gente chama isso de inspeção sensorial, usa apenas os seus sentidos para fazer essa inspeção. Então, você tem um resultado prévio, rápido, o que é totalmente condizente com o nosso mundo neoliberalista e global e o nosso ritmo de vida moderno que a gente vive, né? Nem sempre a gente tem tempo ou dinheiro para fazer a avaliação ideal conforme deve ser feito. E quando isso acontece, qual que é a solução? É aplicar a estatística. E é isso que a gente está propondo aqui nessa metodologia. E a outra justificativa também é mesmo a sustentabilidade da edificação, porque a gente quer que elas sejam duráveis, é bom para o planeta também, e também porque esse conceito de vida útil está sendo cada vez mais aplicado na academia, na área da construção civil atualmente. Bom, eu trouxe aqui essa foto das pirâmides do Egito e do viaduto de Brasília que caiu, porque para mostrar esse choque e como a gente, como ser humano, a gente tem essa necessidade de que os nossos patrimônios durem. Por quê? Porque os patrimônios não são apenas edificações, os patrimônios nos representam, né? Não é à toa que nós, brasilienses, a gente fica um pouco sentido pessoalmente, a gente fica ferido quando o nosso viaduto principal caiu, né? A gente fica ferido com a nossa própria cidade, também afeta um pouco a nossa identidade. Não é à toa que justamente as Torres Gêmeas nos Estados Unidos por que as Torres Gêmeas foram escolhidas? Porque ela representa algo muito poderoso, era o centro de poder lá nos Estados Unidos. Então, esse fato muito triste nos mostra como o patrimônio não é só uma edificação que está lá para compor a cidade, não.
o patrimônio ele tem um poder na psique do coletivo. Então, pensando nisso, a gente também, por isso que eu fiz a proposta dessa metodologia, para ajudar na preservação dos nossos patrimônios. E como brasiliense e cria da Universidade de Brasília, não poderia deixar de focar em concreto armado, que é o material que a gente vê em todo lado aqui por volta da nossa cidade. Bom, aqui eu falo um pouquinho do patrimônio moderno, de qual que é a história do patrimônio moderno. Aqui, as primeiras habitações sociais, vamos chamar assim, essa nova filosofia de projetar arquitetura, que diz que a forma deve seguir a funcionalidade. Antes não era assim, antes da Revolução Modernista não era assim. Depois da Revolução Modernista veio isso, que a forma deve seguir a funcionalidade. E aqui a gente tem outros exemplos de edificações modernas que foram nos propiciando prédios mais altos, com formas diferentes, volumes diversificados. Então, tudo isso são coisas que o patrimônio moderno abraçou. Pronto, aqui a gente tem também o Burj Khalifa em Dubai, que tem um peso forte para quem é de lá, o Sydney Opera Hall, que também são edificações marcantes. E, por fim, falar só um pouquinho da conservação de patrimônio, né? Para falar da conservação do patrimônio, a gente precisa falar da teoria da confiabilidade. Agora sim, eu estou entrando na parte que eu desenvolvi, né? Não, na verdade, eu ainda vou falar um pouco mais da teoria da confiabilidade. Agora eu vou trazer a parte mais matemática, entendido? Menos a parte filosófica, social da questão. A teoria da confiabilidade é uma teoria que envolve as incertezas e a confiabilidade. Então, na hora que eu for projetar uma edificação, eu tenho diversas incertezas. Por exemplo, a qualidade do material, o estado psíquico do funcionário, do colaborador que está lá presente no dia. Se o material realmente vai ser entregue no dia, no prazo correto, né? No prazo correto para que ele funcione perfeitamente com outro material e dê a reação que foi projetada, enfim. Então, quando a gente vai fazer qualquer projeto, a gente enfrenta diversas incertezas, porque a incerteza faz parte da vida e faz parte de ser humano também, né? Tentar contabilizar essas incertezas foi como surgiu a confiabilidade. Então, a confiabilidade é definida como a habilidade da estrutura em desempenhar a função para a qual ela foi projetada durante a sua vida útil. Então, se a minha estrutura ela desempenha durante o tempo que eu projetei o que ela tem que desempenhar, ela é uma estrutura confiável. E como que a gente faz a confiabilidade? A gente tem que pegar os dados, no meu caso, o que é? São as dimensões dos elementos estruturais, a dimensão do pilar, a dimensão da viga, a dimensão da laje, os materiais, então, é em estrutura metálica, é em concreto armado? Se é em concreto armado, qual que é a resistência à compressão do concreto armado? A carga, aquela edificação foi projetada para qual carga? Para ser uma biblioteca, uma academia ou um apartamento? Uma biblioteca e uma academia tem que sustentar uma carga maior, né? Então, eu pego esses dados, coloco no modelo matemático, que é uma equação que pode ser simples, pode ser complexa, uma equação que vai representar aquela realidade do mundo real, e assim eu vou ter um resultado. Então, não é assim tão diferente de uma estatística, né? Eu pego os dados, coloco no modelo matemático e tenho um resultado. Isso é a teoria da confiabilidade. O que eu quero na confiabilidade é diminuir a probabilidade de falha. Por quê? Confiabilidade é o inverso da probabilidade de falha. Então, se o meu carro que eu acabei de comprar tem aí 20% de chance de falha, qual que é a confiabilidade dele? 80%. É de 0,8. E é exatamente isso que esse slide está me falando aqui. C, confiabilidade, é igual a 1 menos a probabilidade de falha. Então, uma forma de encontrar essa probabilidade de falha é
Uma forma de encontrar a confiabilidade é encontrando a probabilidade de falha. E como que eu faço isso? A minha ideia é pegar aqui, essa aqui é a função densidade-probabilidade, é a dispersão normal da estatística. Essa curva, ela me mostra qual situação tem mais probabilidade de acontecer. Bom, eu espero que vocês estejam vendo o meu mouse, né? Mas aqui no centro da curva, o topo da montanha, nesse caso aqui, é o evento que mais tem chance de acontecer. Então, quando eu jogo dados, eu sei que o 6 e o 8 são as combinações que têm mais probabilidade de acontecer. E por quê? Porque para sair um 2, eu só posso tirar 1 e 1. Para sair 12, eu só posso tirar 6 e 6. Para sair 6 e 8, eu tenho várias combinações possíveis. Então, no caso do exemplo de um dado, aqui no centro, eu vou ter 6 e 8. E aqui nas pontas, eu vou ter o quê? Eu vou ter o 2 e o 12, porque eu tenho menos probabilidades para aquela combinação. Quanto mais alta e quanto menor é essa curva, menos espaçamento eu tenho e menos falha, menos probabilidade de falha eu tenho. Então, há anos e anos a ciência estuda essas curvas, estuda formas de aumentá-la ou de diminuí-la, justamente para a gente poder aplicar na teoria da confiabilidade. Essa teoria da confiabilidade é extremamente necessária na gestão de risco. E essa área de gestão de risco é uma área que só tem crescido, porque a gente tem visto aí os nossos, por exemplo, problemas ambientais, né? A gente tem como que a Defesa Civil do Distrito Federal faz para saber quais são as áreas que podem ser mais afetadas durante uma enchente? Através de análise de risco. Como que faz a análise de risco? Eu vejo aqui a teoria da confiabilidade, pego as minhas incertezas. Então, quais parâmetros eu pegaria, por exemplo, no caso de ver risco de uma enchente? Volumetria da chuva, a densidade populacional do local, o tipo de solo, e aí para cada um desses dados eu parametrizo, coloco uma ponderação, aplico o um modelo matemático e tenho um resultado. Tá bem? Bom, até agora eu falei apenas da teoria da confiabilidade. Agora eu vou falar de métodos para avaliação estrutural. Então, eu estou falando de um outro assunto. Para avaliar uma edificação estruturalmente, eu posso usar métodos não probabilísticos ou métodos probabilísticos. Aí aqui tem os métodos não probabilísticos, que é o método das tensões admissíveis, né? Um método muito usado, no qual, basicamente, a carga que está na edificação tem que ser menor do que a resistência do material, senão é descobrir qual que é essa carga e qual que é essa resistência. Aí aqui a gente tem os modelos probabilísticos, que é a simulação de Monte Carlo e o método FORM, também tem o método SORM. Bom, são métodos aí que já são bem conhecidos na academia. Essa simulação de Monte Carlo tem que ser feita computacionalmente, o computador às vezes fica aí girando até dias para poder determinar probabilisticamente qual que é a chance de um evento ocorrer ou não, enfim. E a gente tem as metodologias de avaliação estrutural, que são via inspeção sensorial especializada. Então, como é que é isso? Eu vou lá na edificação, avalio visualmente e tatilmente a minha viga, o meu pilar, a laje, o vão, o elemento que for, e dou uma nota para ele. Então, todos esses métodos de avaliação de inspeção sensorial aqui são via essa abordagem. Bom, aqui eu vou abordar rapidamente o modo 1 e o modo 2, o método acoplado integridade e segurança, que é o método que a gente propôs, né? Esse aqui é o fluxograma. Vamos passar por esse fluxograma. O primeiro passo é definir com clareza qual é a estrutura. E isso é mais importante do que parece, porque se eu tenho um prédio de 6 andares e o meu escopo de inspeção é 4 andares, meu trabalho é diferente do que se eu inspecionar o prédio inteiro mais os subsolos. Então, se eu tenho que inspecionar uma garagem, que às vezes ela é muito grande, eu tenho que deixar muito claro até onde. É até o pilar X.
ou então é 100 metros a partir da entrada da edificação. É muito importante eu saber exatamente qual que é o escopo da minha avaliação. Isso é mais importante do que parece, assim, às vezes parece meio óbvio, mas a gente tem que reforçar isso. Então tá, escolhi a minha estrutura, qual é o próximo passo? Eu vou dividir em classes de elementos. No meu caso aqui, eu vou separar basicamente em viga, pilar, laje. Aí tem cortina, elemento arquitetônico, pode ter viga de transição, pode ter outros elementos. Depois que eu dividir em classe, eu vou dividir cada classe em elementos. Então, se eu dividir aqui, pilar é uma família, então vai ter pilar 1, pilar 2, pilar 3, pilar 4, e eu tenho que dar nome para cada um desses pilares, tá bem? Para cada um desses elementos, pilar 1, 2, 3, viga 1, 2, 3, laje 1, laje 2, laje 3, eu vou colocar 3 fatores. 3 fatores que eu determino. Qual fator? O fator de dano, o fator de intensidade e o fator de extensão. Então, vamos lá. Eu tô lá no meu pilar. Aí o meu pilar, ele pode ter todas essas patologias aqui. A gente faz um paralelo, que essa metodologia que a gente criou é como se fosse um clínico geral, né? Então, eu vou lá na edificação, faço uma avaliação geral e avalio principalmente se cada elemento tem um desses sintomas, que pode ser carbonatação, contaminação, armadura corroída, concreto desagregando, manchas, enfim. Cada um desses tem uma patologia. Representa uma patologia. E cada uma dessas patologias, elas têm um peso. Aqui eu representei os pesos por números, porque eu testei vários pesos diferentes, né? Então, aqui estão os pesos. Mas, enfim, os que estão com peso A são patologias mais leves. E os que estão com peso D são patologias mais pesadas, mais difíceis para edificação. Então, aqui, eflorescência é como se fosse assim, não sei, uma gripezinha. Aí aqui a corrosão da armadura, não, a garganta já está quase fechando, está inflamada. Então, eu tenho que botar um fator de dano mais pesado quando a minha evidência também é mais grave. Além do fator de dano, eu coloco também um fator de intensidade, que ele busca quantificar o grau de severidade daquela patologia. Então, se a minha fissura tem 2 centímetros, ela é muito mais grave do que se ela tem 2 milímetros, correto? Então, é isso que o fator de intensidade mede. E, por fim, tem o fator de extensão. O fator de extensão é se essa fissura está no meu pilar inteiro ou só numa partezinha do pilar. Isso também interfere para eu saber quão ruim está a minha edificação. Bom, determinei para cada um dos meus elementos o fator de dano, o fator de intensidade e o fator de extensão. Agora eu consigo calcular o índice de integridade daquele elemento. Lembrando que integridade é o quê? É 1 menos o dano. É igual. Confiabilidade não é 1 menos a probabilidade de falha? Então, é a mesma linha de raciocínio. Integridade é igual a 1 menos o dano. Aí a gente testou aqui 2 modelos matemáticos, esse modelo de Tut, que é composto por 2 linhas retas, são 2 equações de primeiro grau, e aí depois a gente ainda propôs esse outro modelo de dano matemático, que é o modelo de Heideck, que aí já é uma equação só, então já é uma equação de segundo grau, parabólica, então já teve essa contribuição na nossa pesquisa. E aí a gente foi testando os 2 modelos matemáticos para ver qual que seria mais acurado, e a gente viu que os 2 têm um comportamento muito parecido, então é legal porque um validou o outro. Mas a natureza, como vocês devem imaginar, a natureza não é muito linear, né? A natureza tem um comportamento mais curvo. Então a gente optou por utilizar principalmente o modelo de Heideck. Bom, depois de escolher o modelo matemático, a gente teve que testar quais escalas, né? Para a gente ver se aquela curvinha ela vai ficar maior, vai ficar menor, como que é o comportamento da curva
conforme eu vou testando as minhas escalas. Então, aqui eu testei todas essas 6 escalas e definiu, depois de muitos testes mesmo, aqui é teste, você vai mudando, vendo como comporta a curva, aí compara com a sua experiência, e aí a gente determinou que essas escalas eram as melhores. A FI1, a FI6, e o fator de dano aqui que pode ser 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0 e 1, né? Então, a gente optou por essas escalas. Bom, como a gente está vendo, são 3 variáveis, né? O dano, ele depende do fator de intensidade, do fator de dano e do fator de extensão. Então, não tem como eu fazer uma equação bidimensional que represente isso. Aí a gente precisa ir para as curvas. Então, aqui, através de um software matemático, a gente gerou aqui essa curva de dano 3D, e a gente chama de superfície, né? E a gente viu que, testando as escalas e o modelo de dano, todos têm um comportamento parecido, mas só que o de Tutt tem essa inclinação bem maior do que o modelo de Heideck, tá vendo? Que aqui, ó, aqui nessa primeira fase, Tutt tem uma inclinação maior. Então, isso também fez a gente escolher o modelo de Heideck, porque ele é mais acurado com a realidade. Enfim, muita calibração e muitos testes depois, foi isso que a gente concluiu. Que esse aqui era o modelo matemático, cadê? Deixa eu ver. Essa aqui foi a equação que a gente escolheu para representar o dano. Então, esse é literalmente o modelo matemático de dano. E essas escalas. Pronto. Se eu tenho meu dano, eu consigo achar a integridade. Por quê? Porque integridade é 1 menos o dano. Depois que eu acho a integridade do meu elemento através daquela equação, eu posso achar a integridade da minha classe. Como? Através dessa equação, né? Esse aqui vem inspirado de algumas equações estatísticas, mas é isso. Aqui eu tenho a integridade do meu pilar 1, por exemplo, e aqui eu vou ter a integridade da classe de pilares. Entenderam? Então, eu pego a minha edificação, separo ela em pedaços menores, avalio cada um desses pedaços, agora eu tenho que juntar de novo, porque o resultado final que eu quero passar é qual? E aí, essa edificação, o que eu faço? Derrubo ou não derrubo? Certo? Bom, na edificação, na engenharia civil, a gente também achou importante colocar um fator de relevância para cada classe. Por quê? Porque o pilar do primeiro andar, ele é mais importante que o pilar do último andar, vocês não concordam? O pilar do meu primeiro andar está sustentando toda a carga da minha edificação, enquanto o pilar do meu último pavimento só está sustentando aquela laje de cobertura. Então, se o pilar do meu primeiro pavimento falhar, é muito mais grave, não concordam? Então, é isso que esse fator de relevância representa matematicamente. E pronto, por fim, assim, enfim, a gente encontra o índice de integridade da minha estrutura como um todo. Pronto, só que até agora, eu espero que vocês estejam acompanhando, a gente não colocou a estatística em si, a gente vai colocar só agora, como? Aplicando aqui o beta. Esse beta, gente, foram anos e anos de estudo da academia, o pessoal que estuda risco e confiabilidade está bem integrado com esse beta. Esse beta basicamente te mostra quanto você está disposto a falhar, né? Então, quando eu estou por exemplo, a NASA, que está construindo aí um foguete para ir para Marte, ela não pode errar, ela tem que usar aí 9 casas decimais, porque se ela erra um grau no ângulo dela, ela não chega no destino que ela quer. Então, o beta dela tem que ser bem pequenininho, tem que ser de meio, tem que ser no máximo 1. No caso da engenharia civil, que é uma coisa mais robusta, a gente tem mais a gente tem mais chance de erro, não tem problema se um colaborador for trabalhar de mau humor. Não tem assim tanto problema se apenas um concreto não vier perfeito, entendeu? Se só um caminhão não vier na resistência à compressão ideal, se estiver só um pouquinho abaixo,
Então, vocês estão entendendo que a engenharia civil tem um pouquinho mais de chance de erro? Então, o nosso beta ele é mais alto. Então, a gente escolheu o beta 4. Tá bom? Isso aqui a gente tirou de uma norma holandesa. Enfim, consegui essa confiabilidade. Coloco aqui na matriz de risco. Se der o resultado... Só um minuto. É isso mesmo. Então, se der um resultado de 4, significa, na verdade, que está bem seguro. E se der um resultado, uma probabilidade de falha, é isso, é porque o beta tem que ser o oposto da probabilidade de falha. Então, se a probabilidade de falha não, aqui tá errado, é isso mesmo. Se a probabilidade de falha for 0, significa que... Ih, gente, aqui tá errado essas cores. Aqui essa matriz, mas é isso. Então, vamos aqui para essa de baixo que ela tá correta. Se o risco é extremamente alto e a minha confiabilidade é de 0 a 0,25, significa que eu tenho que ter uma inspeção emergencial. Se o meu beta for de 3,7 a 4, significa que eu não tenho risco. Então, eu vou ter que corrigir o que eu falei antes, né? No caso da NASA, ela tem que ter uma confiabilidade muito maior do que 4, ok? Porque ela não pode errar mesmo. No caso da engenharia civil, 4 já é um número muito bom. Bom, coloquei na matriz de risco. Aí tem também o modo 2, que a gente aplica a degradação de cada elemento estrutural no software. E aí a gente consegue gerar um mapa como esse aqui, ó. Quer ver? Ó, tá vendo? Esse mapa aqui está me dizendo, na edificação, quais elementos estão ruins. Os vermelhos estão com uma degradação maior do que os verdes. Então, vira uma ferramenta visual muito fácil de detectar quais elementos estruturais devem sofrer intervenção primeiro. Aí aqui é a mesma edificação, só que outra vista. Aí aqui a mesma avaliação, só que a gente rodou no outro software, o software do SAP 2000, não, no software Robot, aqui. Aqui já é o grau de deformação de cada elemento estrutural. Aqui é com a edificação íntegra e aqui com a edificação depois de ter sofrido aquela avaliação sensorial. Aqui as cargas, como que mudaram as cargas. E pronto, por fim, né? Como conclusão dessa defesa que aconteceu em 2021, a gente entendeu que o método ele é relevante, ele é coerente, ele é bom de ser aplicado. Inclusive, ele já foi adaptado para avaliação de vossorocas, já foi usado por outros pesquisadores, já vi referências em alguns laudos, então a contribuição para mim já foi válida. De fato, calibrar é um trabalho ad eternum, né? Enquanto a gente estiver trabalhando com isso, é legal a gente estar calibrando, mas claramente, como aquela foi a primeira proposta, a calibração era um ponto importante. E é isso, a gente concluiu que era um método bom, um método coerente, que é efetivamente útil. E aqui, para terminar com buscando aquele assunto que eu comecei a apresentação, falando sobre a importância do patrimônio, aqui essa frase do Marcus Garvey, que diz que um povo sem conhecimento do seu passado, origem e cultura é como uma árvore sem raiz. Então é isso, aqui as referências bibliográficas, só algumas, na verdade foram muito mais, e muito obrigada a todos.